Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, para a gente poder debater e, principalmente, aprender sobre os mais variados assuntos, sempre pautados por uma perspectiva bíblica, levando até você conhecimento e, principalmente, te provocando a pensar, para que a partir dessa reflexão que nós vamos levantar aqui no programa, você aí na sua casa se interesse pelos assuntos. Aí você vai ler, você vai pesquisar, você vai buscar mais informações e vai conseguir dar, então, através dessa busca do conhecimento, a sua resposta às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição sempre preparada com muito carinho para você que curte, acompanha e gosta de repercutir os temas que são tratados aqui no Vejam Só. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar um pouquinho também sobre teologia. Você vai conhecer um pouquinho dos bastidores aqui do Vejam Só. Eu sempre coloco alguma coisa por lá. Vai lá para a gente conversar. Vai ser muito bacana te receber também e a gente poder trocar uma ideia por lá, tá certo? Recebo muito carinho da audiência do Vejam Só e eu fico muito feliz porque realmente é o reconhecimento aqui do nosso trabalho, do nosso esforço e o cumprimento do nosso objetivo, porque o que a gente deseja mesmo, a nossa oração é levar até o povo de Deus conhecimento. E a gente recebe muito retorno de pessoas que começaram a estudar a partir das provocações do Vejam Só, ou que o programa auxilia na meditação, auxilia na busca. Poxa, é muito bacana isso. Fique à vontade, chega por lá para a gente poder conversar um pouquinho também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vou apresentar o tema que nós vamos conversar nesta oportunidade, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe no nosso estúdio na noite de hoje a psicóloga doutora Marilene Souza. Doutora Marilene, obrigado, minha irmã, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui novamente. Muito legal. E vai contribuir bastante para a nossa reflexão na noite de hoje. Doutora, para a gente começar, eu vou pedir, por favor, para a irmã passar a igreja que é membro para a gente, por favor. Ok. Eu sou membro, da Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro no Jardim Jaçanã, aqui em São Paulo. Boa, tá aí então a indicação também. Mandar um abraço aí para todo o pessoal da igreja. Durante o programa, nós vamos deixar os seus contatos também passando aqui e lá no nosso perfil do Instagram, porque a irmã vem aqui no programa de maneira mais especial, assim, para falar um pouquinho dessa questão psicológica. Inclusive, pode até falar um pouquinho também do que o pessoal pode encontrar no seu Instagram, inclusive contato, para entrar em contato com a irmã também, se quiserem algum tipo de atendimento também, por favor. Ótimo. Vocês podem entrar em contato comigo através do meu site, onde eu publico alguns artigos, e no Instagram, onde eu publico também alguns artigos também, algumas novidades, algumas participações que nós temos em workshop, que nós organizamos, palestras também para igrejas. Muito bacana, tá tudo lá para você, tá certo? Vão aparecer durante todo o programa, tá? Mas nós vamos deixar também tudo reunido lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Então você chega por lá, daí você com calma tudo vai localizar esses contatos também, vai poder acessar, conhecer um pouquinho do ministério da irmã e, obviamente, se precisar, tiver dúvidas, pode entrar em contato com ela também, tá certo? De novo, obrigado, minha irmã, pelo carinho, tá bom? Muito bacana recebê-la. E o Vejam Só recebe também nesta oportunidade o pastor Daniel Fiuza, ele que é ministro da Igreja Evangélica, o Senhor, Justiça Nossa. Pastor Daniel, obrigado pelo carinho, uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. Muito boa noite para você também, boa noite a todos os nossos telespectadores aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, pela acolhida aí. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e vai ser um prazer aqui poder conversar com vocês, um debate aqui maravilhoso, falando um pouquinho desse assunto que é tão pertinente nos nossos dias. Sim. E como pastor, eu acho que a gente pode contribuir em alguma coisa aí. Muito obrigado, Zeca, mais uma vez. Imagina, a gente que agradece, pastor. Sem dúvida, tem uma contribuição importante, porque eu imagino que os aconselhamentos são constantes nessa área também, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Mas para a gente começar, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja, passar o endereço certinho para a gente e os dias e horários assim das programações principais, pastor, por favor. Sim, obrigado mais uma vez, Zeca. Nós somos da Igreja Evangélica ao Senhor, Justiça Nossa, estamos ali em Diadema, na Avenida Paranapanema 741.
Quando aparecer nossas redes sociais aí, vocês vão poder anotá-las e quando acessar os nossos Instagrams, nós temos o meu particular, que é da minha esposa também, e o da igreja, que lá tem todas as informações. Nós temos cultos às quintas, aos sábados e aos domingos. E será um prazer um dia poder receber vocês todos aí, doutora Marilene, Zeca também, será um prazer tê-los lá em nossa igreja um dia desses. Muito bacana. Então, as informações da igreja, vão aparecer os contatos e nós vamos deixar também tudo à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você poder localizar também e entrar em contato, conhecer um pouquinho melhor o Ministério do Irmão. Se tiver dúvidas, quiser conversar, inclusive sobre o tema que nós vamos tratar, fique à vontade por lá, tá bom? Para você chegar por lá, certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre relacionamento e é um pedido que a gente recebe constantemente aqui no Vejam Só, principalmente quando a gente trata de alguns assuntos polêmicos relacionados ao relacionamento, que a gente percebe claramente que a igreja acaba, infelizmente, abrindo mão de falar sobre essa temática. E a gente sabe da importância do Vejam Só e por isso a gente faz questão de abrir esse espaço para podermos conversar sobre esta temática, incentivando você que me assiste, você líder, você pastor, pastora, que busque também levar esse tipo de discussão, de debate para a sua comunidade, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre acomodação. Será que esse é um estágio que todo casamento, todo relacionamento chega? Existe como evitar esse estágio? Se não existe, o que fazer para combater esse momento? Afinal de contas, muitos relatos chegam de pessoas que estão em um estágio do relacionamento que já não tem mais vontade, inclusive, de continuar, de combater ou que desejam reformular de alguma forma o relacionamento. E hoje aqui no Vejam Só nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Será que é possível combater a acomodação no casamento? Vamos tentar entender e, obviamente, isso terá outros desdobramentos também. Nós vamos começar com a resposta dos nossos convidados à nossa pergunta-tema. Doutora Marilene, vou começar com a irmã. Como que a irmã responde à nossa pergunta? Na verdade, eu vou colocar duas já. Primeiro, é possível combater a acomodação? E segundo, como fazer isso? Ok, sim, é possível combater a acomodação. Né? Eu acredito que, até por conta, né, da nossa cultura, né, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso meio, né, cristão, se convenciona muito aquela questão que acaba acontecendo. Não, casei até que a morte nos separe. Isso é bíblico, eu acredito nisso. Eu sou líder do Ministério Cristão de Casais na minha igreja e eu acredito realmente que o voto é sagrado e que ele é realmente até a morte os separe. Só que acontece o seguinte, pastor, existe uma problemática nessa questão. Muitos cristãos, sim, acabam se acomodando. Entendem que a partir do momento que se casaram, não devem conquistar o seu marido ou a sua esposa todos os dias. E aí eu já faço um gancho para te responder. Como combater? Eu entendo, todos esses anos aconselhando casais e mesmo as pessoas que me procuram no meu consultório, eu sempre digo para elas que a base de qualquer relacionamento é você jamais se acomodar ou deixar práticas de rotina adentrarem no seu relacionamento. As pessoas têm que olhar umas para as outras, principalmente marido e mulher, e entenderem o seguinte: olha, quando nós namorávamos, quando nós nos paquerávamos, nós não tentávamos nos conquistar mutuamente, eu fazia de tudo, né, para poder agradar aquela pessoa que eu queria que ficasse do meu lado e vice-versa. Só que quando chega no casamento, as pessoas simplesmente se esquecem que todos os dias elas deveriam se conquistar. Todo dia é um convite para que nós possamos reacender a chama do nosso relacionamento. Então, eu diria que o primeiro passo seria uma grande reflexão a respeito disso. Até que ponto, de fato, eu estou tentando conquistar o meu cônjuge todos os dias? Ou eu já criei tantas certezas que simplesmente me levaram a uma acomodação. Não, a gente já está casado, eu já não confronto mais, né? Nós brasileiros temos um problema muito grave, né, na nossa comunicação, nós somos inassertivos, não temos a capacidade, muitas vezes, de dizer objetivamente o que pensamos e o que sentimos. E isso causa um problema enorme.
eu diria que a falta de comunicação, inclusive, ela gera uma acomodação no relacionamento. Sim, sim, de fato pode ser um problema. Bom, tem muita coisa para a gente falar aí. Sim, tem bastante. Vamos ver se a gente vai dar conta de conversar tudo na edição de hoje. Mas, pastor Daniel, quero ouvir o irmão também, respondendo a nossa pergunta tema. Primeiro, é possível combater a acomodação e como realizar isso? Sim, Zeca. Realmente é possível combater a acomodação. Se nós estamos falando que é possível combater, é sinal que ela existe. De fato, ela existe. Nós, como pastores, nós recebemos muitas vezes, né, em muitos conselhos que nós damos, aconselhamentos que nós fazemos aos casais, e a maioria dos problemas que são relatados a nós, estão relacionados a essa acomodação. Então, ela realmente existe. E é possível combatê-la? Sim, é possível combatê-la. Nós, como cristãos, nós acreditamos piamente na fé, na nossa oração, em que Deus pode fazer. Mas a oração, ela também tem ação, né? Nós temos que, além de orar, nós temos que agir. Então, como foi bem colocado as palavras da doutora aqui, que nós precisamos fazer isso mutuamente, diariamente, né? E não só com palavras, né? Como ela disse aqui, essa questão de nós sermos inassertivos, né? Não conseguimos muitas vezes falar, isso vai causando essa acomodação, mas, na verdade, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, um bloqueio para se expor ou para falar com o seu cônjuge, né? Talvez uma ação, não é verdade? Talvez um momento, uma ação, um presente fora de época, não precisa nem gastar muito dinheiro, né? Uma lembrancinha, só de lembrar, de comprar, eu acho que isso é muito importante. Então, é possível, sim, combater a acomodação. Boa! Tem aí também muita coisa para a gente falar. E entrar em alguns detalhes, principalmente dessa questão prática, né, do dia a dia que o casamento, o relacionamento acaba colocando também na nossa mente, né? Inclusive rotina, a doutora falou de rotina. Eu sou um cara que gosta de rotina. Pra mim, se não tiver rotina, não fica bom. Nós vamos tentar entrar nisso daí também. Vamos ver isso daí. Daqui a pouco nós vamos descobrir isso daí. Porque o que me incomoda é quando não tem rotina. Fica muito confuso, assim, eu me perco. Mas calma, vamos lá, vamos devagar. Deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, igual aqui no programa, é tudo certinho. Quando eu esqueço de alguma coisa, depois eu já não consigo mais voltar e fazer, porque já me perdi, já ficou atrapalhado. Ó, quero abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, mandando a sua opinião, respondendo a nossa enquete. Você encontra a nossa enquete aqui, ó, @programa Vejam Só, nosso perfil do Instagram. Chega por lá que você vai encontrar lá na nossa página toda a interação com o programa, além de encontrar a nossa enquete. Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos para o programa de hoje. E eu quero saber a sua opinião e como é que você trabalha com isso. Olha lá. A acomodação no casamento é natural? É algo comum? Vai acontecer? Todo mundo vai enfrentar ou não? É possível trabalhar para que isso não aconteça. Você tem duas opções. A acomodação é natural, a acomodação não é natural. Vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você comenta. Olha, eu acho que é natural por conta disso, disso, disso. Não é natural, porque dá para você fazer isso e aquilo outro. Vai lá, dê a sua opinião, que nós vamos separar algumas e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá certo? Só para relembrar você, tem aqui o nosso perfil no Instagram. Se você procurar no Facebook, você vai nos localizar. Programa Vejam Só, do mesmo jeito. Ou no YouTube também, Programa Vejam Só. Nós reativamos o nosso canal lá no YouTube, tá bom? É um canal só do Vejam Só, onde você encontra, além dos programas novos, inéditos que nós estamos gravando, você tem lá uma playlist com programas antigos. Tem muito material para você acompanhar. Se eu não estou enganado, nós colocamos programas lá a partir de 2013. Então, tem muita coisa, tem muito conteúdo. Vale a pena você passar por lá e separar alguns para você assistir, tá bom? Aproveita e se inscreva lá no nosso canal e divulgue aí para todo mundo também, para poder assistir e compartilhar. Além disso, em todas as redes sociais que eu mencionei, você vai conseguir acompanhar a nossa gravação ao vivo também, tá bom? Então, você se inscreve no Instagram, segue lá no Facebook, tudo que daí você vai ter acesso a essas informações, tá bom? Além disso, você também nos encontra nas redes sociais, nas plataformas de áudio, desculpa, em todas elas, tá aqui, ó. Escolha a que você prefere, a principal aí que você tem, e você vai acessar o nosso conteúdo por lá também. Então, você vai para o trabalho ouvindo, volta do trabalho, indo para a escola, no metrô, no trânsito, do jeito que você achar mais fácil,
você encontra todo o conteúdo do Vejam Só por lá também. Então divulga para todo mundo aí, porque a ideia é deixar o Vejam Só mais próximo de você também, tá bom? Doutora Marilene, eu quero começar tratando com a irmã. Primeiro, assim, existe então esta fase no relacionamento? É um caminho natural que, se o casal não ficar atento, ele vai chegar na acomodação? A acomodação, Zeca, pode ser um caminho natural, sim, no relacionamento. Mas depende muito de como o casal resolve conduzir. Nós percebemos, todos nós, percebemos alguns sinais quando as coisas elas não estão bem, né? Lógico, a questão da rotina aqui, quando a gente entra numa questão de rotina, né? Veja, quando aquela rotina não é saudável. É lógico que todos nós precisamos até de uma rotina saudável por conta da organização. Sim. Nós precisamos viver no mundo previsível. Segurança, né? Também, né, doutora? Segurança, porque com se você certeza. não tem rotina, não tem aquela hora de mandar mensagem, não tem aquela hora de chegar em casa. Que isso, cara, não tem coração que doente não, cara. Agora, tem uma rotina que é tóxica, né? É sempre tudo do mesmo. Sim, sim. E isso é muito tóxico no relacionamento. E os casais têm que evitar a qualquer custo esse tipo de coisa. Então, existe a possibilidade, sim, a partir do momento que nós não percebemos ou nós negligenciamos alguns sinais de quando as coisas não estão indo bem. Quer ver uma coisa? Quando não está indo bem, você já não conhece mais os hábitos do seu cônjuge. Você não sabe mais os gostos, as preferências das pessoas, da sua esposa ou do seu marido. Isso é um grande sinal, porque já não está tendo tanta intimidade. Sim. E aqui eu não estou falando apenas da intimidade sexual. Eu estou falando da intimidade de se conhecer pensamentos, de se conhecer preferências, de se conhecer emoções e, principalmente, essas linguagens. Eu gosto muito daquele autor, Gary Chapman, que fala a respeito das 5 linguagens do amor. Legal. Eu acho muito importante, eu recomendo todos os casais estudarem muito sobre isso. Porque, por exemplo, a minha linguagem do amor, eu gosto muito do serviço. Eu entendo que se eu estou servindo, se eu estou tendo atitudes para com o meu cônjuge, eu estou expressando amor para ele. E o meu cônjuge, por sua vez, a linguagem do amor dele é o falar, é o presentear. Ele gosta tanto que eu dê expressões, né? Como eu também presentei. Então, a gente tem que identificar isso. E eu vejo que os grandes sinais, né, de uma acomodação dentro de um relacionamento é quando nós não temos mais intimidade, quando não criamos mais um tempo de qualidade nesse relacionamento. Já é um sinal de que as coisas não estão tão adequadas. É a minha linguagem do amor. Tempo de qualidade. Ok. De ter realmente esse cuidado, assim, né? Doutora, acomodação é sempre ruim? É sempre ligado a algo ruim ou não? Existe algum tipo de acomodação que a gente poderia colocar algum ponto benéfico nisso? Como a rotina, né? Você citou da rotina, por exemplo. Eu acho que fica claro que a rotina ela tem 2 aspectos. Sim. Tem um que é positivo, naquela questão da segurança, de você saber e tudo mais, mas tem aquela chatice de você sempre fazer a mesma coisa, de ser sempre do mesmo jeito e tudo mais. A acomodação tem esse paradoxo ou não? Sempre que a gente fala de acomodação, vai ter uma questão pejorativa nela. Sim, sim. Nem sempre tem uma questão pejorativa. A única que eu acho que a gente precisa analisar adequadamente, é um prisma importante, é quando nós criamos convicções dentro do relacionamento. Por exemplo, se eu não crio uma convicção de que eu sou amada e eu tenho certeza de que eu sou amada pelo meu marido, se eu não tenho essa convicção, eu começo a criar o quê? Incertezas, climas de ciúme. Então, nesse aspecto, já entender que eu sou amada é um aspecto adequado da acomodação. Agora, o aspecto que, de verdade, aí são vários, que são ultra negativos dentro de um processo de acomodação, é quando eu não percebo essas questões. Por exemplo, você falou de qualidade, de tempo, né? É importantíssimo nós termos uma qualidade de tempo. Eu entender que, principalmente, nós que somos cristãos, que temos engajamento dentro das igrejas, que somos muitas vezes líderes de ministérios, nós precisamos reservar um tempo de qualidade para o meu cônjuge. Né? Delegar muitas vezes as minhas atividades, alguns aspectos de liderança e
viajar, passear, fazer coisas diferentes. Isso não significa que é necessário sempre ter o fator, o aspecto dinheiro para se fazer isso. Olha, existem inúmeras possibilidades de eu dar uma qualidade de tempo, de eu sair da acomodação, fazer coisas diferentes no meu casamento que não impliquem fatores financeiros. Porque eu sei que muitos casais, né, que eu aconselho, que eu atendo no meu consultório, que às vezes a desculpa, nossa, mas a gente está vivendo um tempo de crise, né? Eu acredito que nós, como brasileiros, já nascemos assim. Eu, pelo menos, desde a época da faculdade, eu sempre ouvi isso. E nós vamos ouvir ainda durante muitos anos das nossas vidas. E se acomodar é também deixar que todo esse aspecto social, tudo que isso que está acontecendo, invada o nosso casamento, a gente cruza os braços e fala assim, não viajamos porque não temos dinheiro, não fazemos coisas diferentes, porque o aspecto financeiro está implicando na nossa vida. Sim. Isso não é desculpa, né? Eu moro na Zona Norte, lá tem horto florestal, né? Lá eu posso entrar ainda gratuitamente, eu posso fazer muitas coisas, ter um dia muito feliz com o meu marido, sem que isso implique questão financeira. Tudo está na disposição e na vontade interior do casal de querer fazer diferença e não cair na acomodação. Sem dúvida, acho que tudo, né, doutora? Eu, por exemplo, sou um defensor de que o texto de Eclesiastes 3, quando fala do tempo, e aquele que não administra o tempo corretamente, recai em pecado. Porque a palavra de Deus é clara que existe tempo para tudo. Então, se você fala que você não tem tempo, principalmente para as coisas que você assumiu, você começou falando do voto. Então, a pessoa fez um voto. Se você não tem tempo para cumprir aquele voto, pecado. Se você assumir um compromisso na igreja e fala que não tem tempo, pecado. Então, essa questão do tempo, eu também sou um defensor disso. Se você fala que não tem tempo, você está errado. Tem que arrumar tempo, tem que se organizar. A administração do tempo também faz parte da nossa rotina, né? Do dia a dia. Pastor Daniel, eu quero saber do irmão também essa perspectiva. E é possível não cair na acomodação ou ela é uma estrada que está ali, todo casal vai passar, vai ter que enfrentar? E talvez a resposta seja como cada um vai sair desse atoleiro que o casamento vai chegar. Então, Zeca, olha, a acomodação eu considero ela ser mais um desafio do casamento, né? Em algum momento ela pode acontecer a acomodação. Talvez seja isso um desafio dos casais de hoje. Os casais talvez estejam enfrentando isso hoje. Mas eu quero lembrar um texto bíblico aqui, da carta aos Efésios, que diz o seguinte, no capítulo 5, que diz que vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Por aí, né, quando nós, como pastores, quando ministramos casamento, como a doutora aqui antecedeu falando sobre os votos, nós colocamos este ponto de prioridade, né, do casamento, marido e mulher, na questão de cuidado. Se Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela, como está nos textos bíblicos, isso é muito importante. Então, isso vai do casal, né, do marido e da esposa. Não é só de responsabilidade de tomar cuidado para que não aconteça acomodação. Se ela vier, né, no sentido pejorativo de poder causar danos, pode ser no sentido bom, por exemplo, que a doutora falou, na questão de você se acomodar sabendo que a tua esposa te ama, ela sabendo que eu a amo. Então, pode haver essa acomodação. Essa acomodação não pode se tornar ruim a ponto de, estou casado, então não preciso fazer mais nada, não preciso cuidar. Mas nós devemos lembrar de um ponto, como foi falado aqui no começo do programa, né, Zeca? O namoro, né? O namoro, ele já diz tudo. Ele já mostra quem a pessoa vai ser, não é verdade? Porque nós olhamos e quando nós conhecemos as pessoas, nós olhamos os seus contextos também. Principalmente os contextos familiares, né? Então, quando a pessoa está namorando, ela está provavelmente pensando no noivado e posteriormente no casamento. E aí, se no namoro a pessoa já demonstrar essa acomodação excessiva, né, que ela pode querer até, inclusive, se desvencilhar das suas responsabilidades, aí nós teremos problemas, né? Eu vou dizer como pastor, com certeza eu terei esse casal no meu gabinete para aconselhá-los em algum momento. Então, acho que é possível, sim, combater a acomodação. Com oração, com aconselhamento, né, com consultas também, se forem necessárias, mas também com ações. Eu acho que isso deve ser levado sempre em consideração. Bacana. Ambos falaram dessa questão de você se acomodar no sentimento, de ter essa certeza. Daqui a pouquinho eu vou querer explorar um pouquinho disso. Porque antes, doutor, eu quero saber o seguinte. A gente sempre fala, quando vai em questões médicas, por exemplo, que a prevenção é sempre o melhor remédio.
Então, poxa, vamos trabalhar para não ter o problema, para a gente não precisar cuidar depois. A irmã falou que é líder de ministério de casais. O pastor deve lidar com isso também constantemente dentro da igreja, né? As famílias e os relacionamentos. É pensado isso? Existe um planejamento ou uma prevenção para que o casal não caia nessa situação? Seja ele numa preparação ali num noivado ou nos primeiros anos de casamento que ainda está na lua de mel, aquela coisa toda. A irmã percebe que existe essa preocupação, tanto de quem pode aconselhar, no caso a igreja, como do próprio casal, em antever essa situação. Como é que a irmã percebe isso com a sua experiência? Ou não? Ou todo mundo deixa, quando chegar lá a gente vê o que faz. Pastor, eu acredito que sim, seria muito importante, seria muito necessário. É urgente que as nossas igrejas, que as nossas comunidades, elas acordem para essa necessidade. Porque muitas vezes o casal, né, quando está se preparando para dar esse passo tão importante na vida dele, e eu penso, né, como um grande líder que eu admiro demais, ele já falou isso, que o maior evento das nossas vidas, um dos maiores eventos, é a escolha do nosso cônjuge, né? Sim. E as pessoas, elas não se dão conta disso. Que as nossas igrejas deveriam, sim, investir mais na preparação, para ter, em caráter preventivo. Sim. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com a igreja, como ela vai ser ornada, onde nós vamos morar, o que vamos comprar, o que vamos fazer, como vai ser o vestido da noiva, quais os padrinhos que vamos escolher, toda aquela preparação, mas e a conscientização? Porque muitos desastres em termos de relacionamento poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem sido conscientizadas. Eu lembro muito bem, quando eu fiz, né, o meu curso de aconselhamento, né, para casais, eu e meu marido nos submetemos a isso, nós somos há 23 anos casados, e o meu pastor, ele me perguntou assim: Marilene, quem você vai querer, quem você vai casar por quê? Eu falei assim, eu quero casar com ele porque eu quero ser feliz. Ele falou assim, mas então você não deveria se casar. Eu falei, nossa, pastor, por quê? Porque você deveria se casar para fazer ele feliz. Porque se ele for feliz, ambos serão felizes. Sim. Então isso foi uma tônica que ficou na minha vida durante todos esses anos. Pastor, é necessário, sim, um trabalho preventivo, de aconselhamento, de se falar a verdade, né? De se ser assertivo com os casais, no sentido de dizer, expressar, poxa, vocês precisam rever esses aspectos. Por quê? Porque dentro do início, do próprio conhecimento dos dois, vai acontecendo algumas coisas. Só que a gente se fecha, né? A nossa percepção se fecha. Porque a percepção inicial de um casal é pura paixão, né? Muitas vezes, isso cega o entendimento de ambos acerca das suas realidades. Mas a gente vai convivendo, vai conhecendo mais a pessoa, né? E não entende que a pessoa já apresentava esses aspectos muito lá atrás, mas eu não quis enxergar. Sim. Então, sim, eu acredito no aspecto da prevenção. Isso precisa ser falado, através dos nossos púlpitos, que a prioridade é a família, que a prioridade é o relacionamento. E se isso fosse priorizado, com certeza, não cairíamos nas acomodações, sim. não. Sim, se fosse cuidado, né? Se fosse cuidado. Falado antes também. Pastor, eu trabalhei com essa temática aqui dessa prevenção, que a área da saúde gosta demais disso, trabalha muito com essa questão. Com o irmão, eu quero abordar um outro aspecto, porque eu fico com a impressão, aqui com a minha experiência, aqui de receber os pastores aqui no programa, né? Que, via de regra, quando alguém bate lá no seu gabinete, não é para pedir uma ajuda, mas é para informar a decisão que tomou. Então, quando bate lá, vai falar, pastor, não dá mais, vou me separar. Nós estamos aí acomodados, a mulher não faz mais nada, ou o marido não faz mais nada, não quero mais saber, já decidimos. Por que ninguém bate lá para querer um acompanhamento? Para mudar. Pastor, eu preciso de ajuda, estou percebendo os sintomas. Por que acontece isso? E se essa minha percepção é verdadeira mesmo, né? Como é que funciona, né? Zeca, infelizmente é verdadeira sim a sua percepção. E eu acho que a pessoa demora a chegar. Quando ela chega, muitas das vezes, eu vou dizer com propriedade, a maioria das vezes, ela já vem com as decisões tomadas. Infelizmente. Por quê? Porque ela se acomodou. Literalmente, ela se acomodou com os problemas, sim, com as dificuldades. E muitas das vezes as pessoas, elas maquinam na cabeça uma solução que muitas das vezes, eu vou dizer como pastor,
essas soluções que elas maquinam estão fora da Bíblia, não é? E muitas das vezes nós passamos, às vezes, horas. E eu e minha esposa fazemos esse aconselhamento e muitas das vezes nós só ouvimos. Passamos 2, às vezes até 3 horas só ouvindo. E muitas vezes a pessoa fica circulando num problema que nós estamos enxergando uma solução e ela não está enxergando. Sim. Então, é interessante nós olharmos dessa forma de uma prevenção. Aí eu vou contar uma experiência nossa. Quando eu chego na igreja para ministrar, e eu aviso os líderes dos grupos, né, do Ministério Infantil e de Adolescentes, que nós não temos o costume na nossa igreja de tirar as crianças durante o culto. Eles participam do culto todo, inclusive da mensagem. Não interessa a idade que a criança tenha. Então, quando eu chego para eles e falo assim, hoje à noite eu preciso que vocês tirem as crianças e os adolescentes que eu vou tratar com os casais. Então, eles já falam assim, já vai vir bomba, né? Porque nós vamos falar e nós usamos o púlpito e falamos um pouco mais abertamente sobre questões de relacionamento, sobre a questão do casal. E muitas das vezes, sabe, quando nós temos essa conversa, às vezes até numa mensagem, se resolve com uma questão de um tempo de qualidade, como foi dito aqui, do casal. Só o casal. Muitas das vezes, porque o filho é pequeno, não tem quem deixar, não quero deixar com o avô, com a avó, não quero deixá-lo, quero levá-lo, não quero... E para isso precisa ter um tempo de qualidade entre os dois. E quando muitas vezes nós falamos e abrimos um parêntese numa mensagem e nós falamos assim, olha, nós vamos falar sobre o relacionamento dentro da Bíblia, o que é saudável, o que Deus quer para vocês. E muitas das vezes num clique, numa mensagem, ou às vezes um ponto, como eu disse aqui, dentro de um parêntese de uma mensagem, pode dar a solução de um casamento e tirá-los da acomodação, como nós somos testemunhas de que isso já aconteceu. Então, acho que é importante, sim, a prevenção e muitas das vezes, como você mesmo colocou, as pessoas chegam lá já com a solução, né, entre aspas, pronta, mas nós, debaixo de muita oração e intercessão ao Senhor, pedimos para que isso seja revisto e muitas das vezes, quando a pessoa ouve, aí isso pode ser mudado, sim. Sim, sem dúvida. É interessante essa perspectiva que a pessoa se acomoda na própria acomodação, né? Aquilo acaba virando um natural e talvez, doutor, acho que essa que seja uma questão interessante da gente falar, que ela acha que o relacionamento é aquilo mesmo, né? Exato. Então, já não tem mais aquela conversa amistosa com o marido ou com a esposa, ou já não quer mais ouvir. Poxa vida, de novo esse assunto, sempre a mesma coisa. Já não tem mais aquele carinho, aquele cuidado e tudo mais. A pessoa acaba achando que aquilo é o normal, né? Exato, Zeca. E eu vou insistir. A falta de intimidade também nessa questão acaba atrapalhando. Por quê? Se eu já não tenho mais intimidade suficiente com meu marido, nem liberdade, ou com meu marido, né, ou esposa, de se dizer o seguinte: poxa, meu bem, eu acho que você foi rude naquele momento. Olha, eu não gostei da maneira como você me tratou na presença dos nossos amigos. Olha, se não há espaço para confrontação dentro de casa, existe um problema muito sério que se chama realmente acomodação. Não vou falar porque não adianta. Agora, olha só, não é que não adianta. É que muitos casais sabem que, na verdade, para você mudar e também exigir a mudança do outro, você também vai ter que mudar. E aí é que mora o perigo, né? E há um problema nos casais, porque dói. Sim. Porque processo de mudança, muitas vezes, vai implicar no quê? Eu ter que ceder, eu ter que efetivar mudanças na minha vida para que o meu casamento melhore. Só que até que ponto os casais estão abertos para fazer isso? Então, recorremos à acomodação. E, esse assunto eu nem vou falar mais com ele, porque não adianta. O cara pensa assim mesmo, a mulher pensa assim mesmo. Já falei para ela que eu não gosto desse negócio. Poxa, insiste em ficar usando até camiseta de político para dormir. Quando a gente se casou não era assim, era toda cheirosa, não cheirava alho, não cheirava cebola, né? E a gente vê muitos casais se entregam, simplesmente se entregam para qualquer coisa. Não tem mais aquele momento especial. Olha, poxa, eu sou tua, eu sou teu, eu posso fazer algo diferente. Nosso relacionamento pode ser muito mais saboroso, muito mais agradável, muito mais abençoado e abençoador, porque quando nós somos referência e modelo para as pessoas, nós também abençoamos outras vidas.
Sim, sim, sem dúvida. Inclusive, pastor, eu queria que o irmão comentasse um pouquinho para a gente, porque a gente falou aqui anteriormente de uma acomodação que poderia ser saudável no aspecto de você estar segura do sentimento do seu cônjuge. Aí eu vou usar a mesma fala da doutora. Mas não é aí que mora o perigo? Porque a partir do momento que você tem certeza daquilo absoluta, você não vai querer mais conquistar. Você já sabe. Aí você já sabe que não precisa de um cuidado, né? Falou do cheiro, né? Não precisa mais tirar o cheiro do alho da mão, a cebola. Já conquistei mesmo, já está tudo certo, já é assim, já vou fazendo. Essa própria certeza, assim, no final das contas, não pode ser um problema também para o próprio casamento? Ter a certeza de que já conquistou, que está tudo resolvido, não precisa fazer mais nada? Zeca, realmente nós devemos tomar cuidado para não cair nesse relativismo, né? Realmente ela precisa tomar esse cuidado. A acomodação, ela existe, ela pode haver no sentido de ser algo bom, por exemplo, né? Como eu disse agora há pouco, de reconhecer e saber que o cônjuge se ama, né? Então, eu tenho essa acomodação de saber, eu não preciso ficar perguntando todo dia. Então, eu falo nesse sentido. Mas, assim, eu lembro de um texto muito importante que nós conhecemos de uma liderança que nós respeitamos muito na Bíblia, a liderança de Josué, né? Josué foi um líder levantado por Deus, mas ele estava na sombra de Moisés. Então, ele teve um certo momento que ele se acomodou no sentido de pensar, eu não posso, eu não consigo. E aí, no livro de Josué, capítulo 1, 4 vezes aparece a palavra esforça-te e tem de bom ânimo. Isso Deus falando para o próprio Josué. É interessante por quê? Porque era como se Deus estivesse falando para ele, você não pode se acomodar. Nem na questão de que você não pode, que você não consegue, e nem na questão de que, não, já teve um líder, Moisés, eu não preciso fazer mais nada. Agora é o momento dele. Então, eu acho que o casal deve ter isso em mente. Tem de bom ânimo, né? E esforça-te. Isso é diário. Então, nós devemos fazer isso diariamente. E recorrer a questões, como foi dito aqui agora há pouco, a conversa, ao diálogo, que isso resolve tudo, né? Sim. E na questão de ter essa acomodação, mas tomar cuidado, né? Se essa acomodação continuar, aí se chegar a dormir com camiseta de político e o cônjuge não falar nada, a acomodação chegou no nível extremo. Já está no nível máximo, né? Máximo. Doutora, eu queria separar agora aqui, a gente está, infelizmente nosso tempo passa muito rápido, né? Mas a gente ainda tem um tempinho nesse bloco. Separar dois aspectos dessa questão da acomodação. Primeiro, no aspecto da vida de maneira geral do casal e depois queria falar um pouquinho da questão sexual também. Mas primeiro nessa questão da vida mesmo, assim, do dia a dia, do gosto, do agrado, às vezes até de um carinho, assim, de apelido, do jeito que chama e tudo mais. Como é que a gente vai evitar que essa acomodação chegue, por exemplo? De repente o casal tem aquele apelido que já usa e está acostumado e vai falando, daqui a pouco aquilo perde o sentido. Já não transmite mais a mesma coisa. Ficou ali um nomezinho, você chama. Às vezes num gosto de fazer alguma coisa, uma comida que gosta, às vezes também aquilo perde. A irmã, em encontros de casais, deve perceber isso. Às vezes faz aquelas brincadeiras de agora nós vamos perguntar o que o outro gosta, você escreve aí. Não sabe nada. Exatamente. Quantos momentos constrangedores nós já passamos, né? Que não sabe não e tal. sabe nada. Exatamente. De cor, de um doce e tudo mais. Como é que o casal vai evitar isso na vida? Principalmente a partir dessa de, eu sei que ele gosta mesmo, que ele me ama assim mesmo. Me ama desse jeito, não preciso mudar. Como é que a gente pode confrontar nessa questão dessa dinâmica da vida mesmo, do dia a dia? Ok. A dinâmica da vida, pastor, eu vou insistir na palavra intimidade, vou insistir na palavra diálogo, vou insistir na palavra atitudes. Nós temos que sempre equalizar esse tripé, sabe? Para que a gente nunca se sinta suficientemente, né, acomodado a entender que eu conheço totalmente o meu cônjuge. Eu preciso aprender a conhecer ele a cada dia. Esse conhecimento, ele não é 100% só porque eu estou casada há muitos anos. Nossa, nós podemos conhecer coisas diferentes a respeito do nosso cônjuge. Nós podemos a cada dia realmente, através da nossa intimidade, através do diálogo, através da discussão,
né? Eu não digo que a gente tem que brigar para a gente entender o outro, mas o confrontamento sadio, né? A famosa DR, a discussão do relacionamento. O que está me incomodando? Poxa, nunca mais eu vi você ter a atitude de me enviar flores no dia do meu aniversário. Poxa, o marido, né? Nunca mais você fez aquela comidinha especial que você sabia que eu gostava tanto. Eu acho que precisa ter oportunidade para isso dentro do casamento. E o casal pega muito quando não confronta. O confrontamento, ele é saudável, sim. A gente precisa entender qual é o pensamento do outro no relacionamento. Se eu não conheço, isso cria uma muralha gigantesca. E a acomodação, ela começa a acontecer no dia a dia, justamente porque essa muralha não é transposta. Não há um esforço comum, né, para se enfrentar esse desafio. Ah, eu não vou fazer isso não, porque depois a gente pode ter a gente pode ter realmente, desculpa, um quebra-pau dentro de casa e aí sim de vez o nosso casamento. Dos dois lados, doutora, tanto o homem quanto a mulher sofrem ou teriam restrições para esse tipo de confronto? Ou não? Tem alguém que tem mais, assim? Não, tanto homem como mulher, viu? Hoje em dia eu tenho visto. Eu tenho visto até mulheres até mais duras do que os homens em relação a se ceder, em relação a se abrir espaço, né? A se entender que a palavra de Deus é muito clara, né? E eu acho muito psicológica, né? Esse texto, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Nossa, porque a mulher, gente, é a coluna psicológica de um lar. Rapazes, me desculpem, é mesmo. Porque ela é tanto coluna que quando ela não tá bem, o cachorro não tá bem, o cachorro sobe pro cachorro, só para as crianças, só para o marido, só para as plantas, só para todo mundo. Parece que a casa foi pintada de preto e branco. Tamanha a influência. Não que isso não aconteça através do marido, mas a gente percebe que essa vertente vindo da mulher vem de uma maneira muito forte. Principalmente quando ela é turrona mesmo, ela não cede. Ela não tem a sabedoria de entender que em muitos momentos, né, faltava essa pitadinha, esse temperinho para o relacionamento realmente ter uma harmonia melhor. Para desenvolver mais, né? Sim, sim. Pastor, como é que o irmão vê essa questão do diálogo dentro dos casais da igreja? O irmão percebe, até por esse acompanhamento mais próximo, que isso é uma realidade, isso é uma dificuldade, realmente não existe. Parece que quando coloca os dois ali no gabinete, um está falando A, o outro está entendendo Y, o outro responde B, o outro está entendendo Z. Como é que fica essa questão do diálogo? Pois é, pastor, realmente o diálogo, ele falta muitas vezes nessas questões conjugais, né? Como pastores no gabinete, muitas das vezes acontece exatamente o que você falou agora. O casal chega e quando um dos dois começa a relatar um problema, um olha estranhamente e diz assim, onde você viu isso? Parece que o problema não existia, né? E realmente por quê? Porque há uma acomodação tão severa, não é? Em vários aspectos, não só em apenas um aspecto, mas em vários aspectos dentro do lar, às vezes no cuidado com a família, às vezes no cuidado entre eles, às vezes no cuidado dos próprios objetos da casa, dos animais da casa, como, por exemplo, uma acomodação tão severa que o problema existe, mas um dos dois não vê ou os dois não veem, não é? Então, quando vem realmente para o gabinete, já tem um problema, né? Sim. Já existe um problema ali. E muitas das vezes o problema é a falta do diálogo, né? Então, a gente precisa realmente rever esses conceitos e muitas vezes, muitas das vezes a gente percebe que há uma demanda muito grande e aí no púlpito nós pastores devemos assumir essa postura, usar a palavra de Deus e às vezes colocar os pingos nos is, né? Isso, as coisas no devido lugar, e isso tem salvado muitas vidas, graças a Deus. O irmão consegue fazer um diagnóstico no sentido de que às vezes a mulher quer falar, o marido não quer ouvir, ou o marido quer ouvir, mas a mulher também não quer mais falar? Qual que seria o grande gargalo aí que o irmão percebe nessa questão da comunicação, do diálogo dos casais aí? Ou o marido não quer se abrir, não quer colocar o sentimento? O que aparece mais nesse sentido, assim, do diálogo mesmo? Olha, realmente é uma questão perceptível quando há falta de diálogo, né? Na nossa igreja nós temos o costume de ter um acesso direto aos membros, né? Você falou de rotina e eu sou desses também. Eu tenho que ter uma rotina, exigência com horário. E eu sou daqueles que chegam antes do culto começar. Eu faço de tudo para que isso aconteça.
Muitas das vezes nós temos intimidade ali, né? No momento, sempre tomamos um café antes do culto, os membros vêm lá, conversam, e muitas vezes os problemas são relatados antes do culto começar e nem marcada reunião tem. Mas aí nós, por conhecermos muitos dos membros mais, né, nessa afinidade, nós percebemos que quando há falta de diálogo de uma das partes, há um problema entre eles. Então, na minha visão como pastor, é perceptível sim. Tá, fica claro, né, realmente que tem alguma dificuldade nesse sentido. Doutora, tem algum ponto que salta mais assim? O homem tem mais dificuldade, a mulher tem mais dificuldade, ou o homem quer falar, ou não, ou cada casal tem a sua dinâmica mesmo? Não, existem pontos assim diferentes, né? A mulher, né, como até é objeto dos memes, né, nas redes sociais, a mulher sempre tem razão. O homem realmente nunca tem, a mulher sempre tem razão. E é verdade, não é à toa que virou meme. Sim, né? mas eu arrumei uma tática para isso. Eu sempre começo assim, eu tenho certeza que você está certa, mas eu acho, aí falo o que eu acho. Mesmo que ela não entenda nada, não vai dar bola, eu já joguei a bola para ela, mas eu sempre falo. Eu achei isso daí, viu? De repente estou errado mesmo. Mas realmente, nós mulheres, nós temos às vezes muita dificuldade, né, em admitir em alguns momentos que nós realmente estamos equivocadas. E os homens, por sua vez, né, ficam naquela de, mas se eu ceder, vou perder a autoridade dentro de casa, eu vou perder a autoridade com a minha esposa, eu vou ser um molengão. Né? Eu acho que isso vem muito da cultura, principalmente quando a gente examina, né, as características do nordestino. O nordestino é muito assim. Sim. Eu sou de uma família nordestina, né? E os homens da minha família têm realmente muita dificuldade em ceder, né? Porque acho que ceder vai ser o molengão do relacionamento. Né? E isso causa realmente muita dificuldade. Acaba tendo algumas características mais marcantes, né? Bom, eu falei que a gente ia dividir em dois aspectos. Comecei falando aqui sobre a questão da vida, acomodação da vida. Quero falar rapidamente nesse final aqui do bloco da questão sexual. Porque assim, se nesses aspectos que são mais rotineiros nós já temos dificuldade de comunicação, como é que nós vamos falar desses detalhes íntimos da vida? Pastor, eu vou começar com o irmão. Como é que o irmão percebe, então, essa questão na área sexual, principalmente dos nossos casais? Se a gente não consegue falar que gosta do ovo mais duro do que o mole, como é que vai falar isso no sexo, por exemplo? É uma grande dificuldade, por incrível que pareça, né, Zeca? Pleno século XXI, e falar de relacionamento sexual dentro da igreja ainda é um tabu para muita gente. Então, nós, como pastores, temos aí um outro desafio, né? Como driblar essa situação, esse tabu, e poder falar de relacionamento sexual e não deixar também a acomodação chegar. Esse é o ponto mais difícil, sabe, de lidar na questão do aconselhamento pastoral no gabinete. Eles nunca... É muito difícil o casal falar de dificuldades ou da acomodação no relacionamento sexual no gabinete pastoral, né? Isso não acontece. Acontece de forma individual, né? Nós temos o cuidado de, se tem o casal, para ser aconselhado, aconselha-se eu e minha esposa juntos. Se ela, só a esposa quer falar, então a minha esposa atende ela também no particular, e mesma coisa eu, o marido, no particular. E aí sim, no particular, quando os dois estão separados nesse momento, aí há uma abertura para falar dessa acomodação sexual, ou da falta do relacionamento sexual, ou da infelicidade no relacionamento sexual. Então, assim, nós temos essa dificuldade. Aí quando há aquele momento que nós queremos, se é possível, claro, né, de colocá-los para conversar, nós ali podendo dialogar também, e aí é colocado esse assunto, na maioria das vezes consegue se resolver. Porque a partir do momento que um dos dois fala, ou falou, ou talvez acontece, né, eu falei para o pastor, tá? Falei para a pastora. Então aí já está aquela quebrada de gelo e automaticamente a pessoa abre no assunto e a gente consegue lidar um pouquinho melhor. Mas se soltar nessa questão... Por que, doutora, tanta dificuldade de falar de sexo dentro do casamento, dentro do casal e também na igreja? Por que tem tanto tabu ainda hoje? Sim, tem tabu porque nós não somos educados. Não somos educados para a sexualidade. A sexualidade é algo aprendido. É um comportamento como qualquer outro que necessita de aprendizado e de investimento.
não se tem aprendizado, não se tem conhecimento e, obviamente, que tudo aquilo que nós não aprendemos, muitas vezes nem da maneira adequada, obviamente que também não vamos praticar e nem conceber de uma maneira saudável. Então, nós estamos, sim, em pleno século XXI, onde se fala de diversidade, se fala de inclusão, né? A nossa geração Z, né? Que é essa juventude toda aí, está levantando 20 mil bandeiras, há enormes questionamentos, mas, infelizmente, ainda não se tem uma educação sexual, né, dentro das escolas, dentro das igrejas, que possibilitem ter um aprendizado saudável. Então, se eu não tenho concepções saudáveis, eu também não tenho abertura saudável para falar da minha intimidade, nem para me aconselhar com as pessoas, e muito menos para falar com o meu cônjuge. Sim. Por incrível que pareça, casais pouco falam do seu relacionamento, pouco falam daquilo que gostam, daquilo que tem prazer na cama, daquilo que lhe agrada, né? Não tem porque, de novo, intimidade não é só se fazer sexo. Intimidade é falar, é ter abertura, é ter liberdade para se falar do que se quer, do que se ama, do que se gosta, do que realmente se agrada. Sim, tem dois aspectos aí que eu acho que dá para a gente abordar bem rapidinho. Primeiro, com relação à igreja. A própria igreja não faz esse tipo de preparo. É muito difícil você ter esse tipo de informação da igreja. Não vou nem falar de crianças e adolescentes, que daí não vai ter mesmo. Aí é zero. Eu não conheço. Se alguém conhece e está assistindo, manda lá. Eu não conheço. Mas para quem já quer casar, é muito raro você ver uma preparação. Por exemplo, encontro de casais vai falar de sexo. A maioria das igrejas tem e fala. Legal. Mas na preparação você não tem. É muito raro você ter isso. Por isso que a gente pega alguns distúrbios, assim. Tem uma história que o pessoal conta, né? Que o casal foi, né, para a lua de mel e o membro ligou pro pastor, né? E agora, pastor? Meu irmão, agora? O que vai falar agora? Não sabe, não tem noção. Não tem noção. E nisso, né, queridos, nós pecamos bastante mesmo no nosso meio em relação a isso. Fico com a percepção que, de algum modo, a igreja ainda acha que o sexo é pecado. Sim. De novo, né? Nós precisamos também avançar, né, no aspecto teológico desse tema. Né, pastor? Eu falo assim com muita propriedade, até porque também, né, sou formada em teologia. E é uma coisa que eu discuto muito com os meus pares, né, com os meus líderes a respeito disso. Nós precisamos avançar um pouco mais nesse conhecimento teológico, porque a partir do momento, de novo, que eu não sou ignorante sobre o tema, eu me aproprio desse conhecimento, eu começo a entender que não deveria ser um tabu eu falar sobre isso, porque algo natural é pertinente ao ser humano. Nós somos seres sexuais. Sim. Eu acho que para evitar problemas do tipo sexo fora do casamento ou antes do casamento e tudo mais, não faça. Aí depois isso virou uma fórmula que você não consegue desconstruir mais até quando tem que fazer. Quando está dentro do casamento, né? O apóstolo Paulo fala bastante sobre isso também, da não privação. O pastor irmão fica com essa impressão ainda que a igreja trata de certa forma, falando aqui da instrução da igreja para o casal, o sexo como um tabu, até em certa medida um pecado? Olha, como tabu, sim. Como pecado, um pouco menos, talvez. Mas eu me recordo um determinado momento em que, num desses momentos de pregação, nós fizemos essa privacidade de tirar as crianças, adolescentes, deixamos jovens e adultos e falamos um pouco mais abertamente, né, sobre a questão da intimidade, de ter a relação sexual no casamento, né? E aí, no final do culto, uma pessoa já de idade falou, é pecado falar de relação sexual no púlpito. Eu falei, mas se fosse, a Bíblia não deixaria então, né? Não teria esses respaldos. Porque eu falei para a pessoa o seguinte, ninguém casa para pagar boleto, né? Eles vêm, obviamente, mas ninguém pensa nisso na hora que está diante do pastor esperando receber o cônjuge. Então, nós precisamos ainda fazer nós ainda temos uma demanda, né, grande de acabar com esse tabu e de mostrar que o relacionamento sexual no casamento não é pecado. Sim, essa dinâmica de alguém falar, por exemplo, de questionar, falar do sexo, eu também já ouvi gente que na semana da ceia não faz sexo, porque está em consagração ou santidade, e aí fica claro
que se você está se santificando, você está tirando um alimento da carne, mas que não necessariamente é. Eu, pelo menos, não vejo isso. Eu tenho uma noção de uma questão espiritual, inclusive no sexo mesmo, de um complemento ali do casal. Quando Deus viu isso, fez e viu que era bom e tudo mais. Então, de certa forma, eu ainda vejo muita dificuldade nesse sentido. Pastor, e aí, já que a gente falou da igreja, vamos falar da conversa dos cônjuges. Como é que o irmão percebe esse diálogo sexual entre eles ali, assim, até nesses encontros de casais? Tem mais abertura? A coisa flui melhor ou ainda tem muita dificuldade para falar sobre isso? Temos muita dificuldade ainda. Por mais que a gente tente abrir o espaço, né? Nós fizemos um trabalho, inclusive foi antes da pandemia, depois nós não tivemos a oportunidade de retornar ainda, mas nós fizemos um trabalho na igreja, Zeca, chamado Papo Reto. Então, nós preparamos o pessoal um mês antes e deixamos eles durante 15 dias. Olha, nos próximos 15 dias vocês vão formular perguntas e vão escrevê-las, né, anonimamente, colocar numa caixinha. 15 dias antes nós vamos selecionar e vamos responder essas perguntas. Todas as perguntas que gerarem, nós vamos tentar responder num culto específico disso. E você deve imaginar as perguntas que vieram, né? Então, pela graça de Deus, nós tivemos a oportunidade, então, de falar, né, abertamente. Nós não sabíamos quem eram os donos das perguntas, mas sabíamos que era da nossa comunidade, obviamente, né? E isso resolveu alguns problemas. Inclusive entre relacionamento de casais. Sim, sim. Né? Entre os casais houve essa solução de alguns problemas, né? Então, realmente, é um tabu. Muita gente, por incrível que pareça, né, doutora, ainda vem como um pecado. Sim. E aí, como pecado, nós temos que rebater e dizer que não é. A Bíblia dá respaldo para o relacionamento sexual dentro do casamento. Poxa, dá muito respaldo. O pastor levantou uma questão, doutora, que eu acho importante a gente tratar, que ele falou, às vezes, de uma infelicidade e, por isso, de uma acomodação. De repente, a questão está tão, ou é tão ruim, aí pode ser sexual ou na vida também, mas que a pessoa não consegue nem sair daquilo e aí ela já não quer mais. É que o sexo, às vezes, é mais emblemático nesse aspecto, né? Que, às vezes, o marido fala assim, minha mulher não quer mais fazer sexo comigo. Mas ele nunca perguntou se estava bom, se não estava, como é que era, o que não era. Ela não quer porque, às vezes, pode machucar. Tem uma série de coisas. Por que dentro do casamento é tão difícil falar isso também? Olha, não estou gostando. Olha, não quero. Vamos tentar assim, vamos fazer de outro jeito. Mesmo com essa intimidade do casamento, assim, por que isso não anda? Olha, não anda, Zeca, porque, de novo, né? Se o casal tivesse, de fato, uma confiança recíproca, uma intimidade real, não teria esse medo de se discutir uma coisa que é totalmente natural e faz parte do ser casado, entende? Então, é porque, de fato, eu não sinto abertura nem espaço. E eu começo a criar crenças limitantes na minha mente. Eu acho que se eu falar disso, eu posso, inclusive, colocar o casamento mais a perder e termos mais barreiras e mais dificuldades de relacionamento. Eu costumo dizer sempre que o sexo, para a mulher, ele não começa na cama. Ele começa no café da manhã, né? Até a maneira como o marido está tratando a mulher, formas ríspidas, maneira de tratar, nunca apoiar em casa, nas tarefas domésticas, com os filhos, nas situações em geral, cria uma barreira, né, que vai distanciando a intimidade do casal. E o homem também, ele entende que, tipo assim, nossa, minha mulher não fez nada de diferente, não está disponível, não está me desejando, então para que é que eu vou falar de sexo com essa mulher? Ela não está me procurando, então ela não me deseja mais, nem vou gastar mais o meu tempo em falar sobre isso. E aí se cria, às vezes, até uma barreira invisível, uma barreira invisível mesmo, que eles não se percebem que precisam desconstruir tudo isso. Então, eu acredito, pastor, que é necessário uma desconstrução dessas crenças, dessas dificuldades, né, em termos de diálogo e, principalmente, a intimidade desse casal que se perpetua, inclusive para se falar de relacionamento sexual ou qualquer outro problema que eles têm cotidianamente. Todos os problemas serem tratados
de maneira certa, correta, assertiva, principalmente, né? De maneira direta. Eu gostei muito dessa questão que a irmã levantou, da gente não ter um diálogo assertivo também, né? Exato, pastor. Sabe o que acontece, né? Eu tive, durante minha trajetória profissional, muita oportunidade de trabalhar com europeus. E o europeu, uma característica muito forte dele é que ele é assertivo. Ele fala diretamente o que ele pensa para você. E ele não fala porque ele é uma pessoa grossa, né? Ele fala porque é a maneira de se tratar assim. Eles entendem que tem que ser dessa forma. O brasileiro não, ele dá a volta. E a gente até nas igrejas, e até a gente num trabalho terapêutico, a gente vai, temendo não machucar o outro. Sim. E nessa a gente não acaba falando tudo que a gente deveria. Nós acabamos numa retórica passiva. Então nós precisamos ser assertivos, ou seja, falar o que eu penso sem machucar e ferir o outro. Esse é o grande desafio da comunicação assertiva. Porque tem a outra questão que, em nome, assim, eu falo mesmo, a pessoa ultrapassa algumas barreiras. Exato, né? e acaba sendo agressiva e fecha mais a condição do diálogo do que abrir. Exatamente. É uma linha bem tênue que tem ali, né? Nesse aspecto. Pastor Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da infelicidade também, né? Porque o irmão citou, eu achei muito interessante, porque às vezes a pessoa ela acaba se acomodando na própria infelicidade. Aquilo ali para ela vira a rotina e é desse jeito mesmo e nós vamos ficar assim. Aí tem muita gente, inclusive, que usa algumas questões teológicas para isso, né? De um sofrimento, de um martírio, de dificuldade aqui na Terra. O casamento pode ser feliz também, né? Não precisa também ficar sofrendo dentro do casamento, né? Para ser bom, né? Não, realmente, né, pastor Zé? Que, na verdade, o casamento é para ser feliz, é para trazer felicidade, né? Quando Deus criou o homem, né? E depois criou a mulher para ele, para ser adjuntora, justamente no sentido de ajudar, de estar com ele e, claro, de uma felicidade, né? Que pode ter e deve ter no casamento, né? E como nós estamos falando a questão do relacionamento sexual, é um tabu e muitas vezes visto de forma incorreta, né? Eu falo aqui, como muitos casos que nós já ouvimos e participamos, o homem tem que lembrar que o relacionamento sexual não é só prazer para ele, tem que pensar na sua esposa também, né? E muitas das vezes, por incrível que pareça, casos de que as mulheres não sabiam que elas também tinham direito ao prazer. Né? Então, isso é uma questão muito complicada ainda, né, Zé, para a gente lidar, mas que o povo deve saber que eles encontram respaldos bíblicos, né, para poder ter os relacionamentos, claro, né, as relações sexuais também, e respaldos bíblicos, a igreja está lá para ajudar também, né? Sem dúvida nenhuma. A gente percebe, aqui no Vejam Só, sempre que a gente parte ou toca nessa temática do sexo, a gente recebe muitas mensagens e a gente percebe que a igreja ainda falha nessa questão. Não dá para saber exatamente se porque ainda tem essa questão de achar que é um pecado, um tabu, exatamente o que é, que tipo de apropriação que a igreja fez dessa temática, mas a gente percebe que, de fato, é um problema e é um problema dentro dos casamentos também dos cristãos e que a gente precisa ficar atento, porque precisa ser falado, precisa ser conversado, precisa ser tratado, principalmente dentro do casamento, né, entre o cônjuge ali. Seria o ideal, né? Mas se não for possível, a gente tem ajuda psicológica, tem ajuda pastoral, estão aí para isso também, para ajudar e auxiliar. Vou precisar chamar um intervalo, sempre quando o papo está ficando bom, e vai caminhando para o final, né? Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai ter a oportunidade ainda de ouvir algumas considerações finais dos meus convidados, tá bom? E também eles vão fornecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que você precisa fazer com toda essa informação? De repente, você que passa por isso, você que casou agora, mas não quer passar por isso. Eles vão oferecer uma aplicação prática para você transformar também a sua história e o seu relacionamento, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa e a Grade é o local ideal para você que gosta do estudo das Sagradas Escrituras, gosta do estudo da teologia, para poder se aprimorar e aprofundar os seus conhecimentos. Código 11 3115 0819 é o telefone da Grade. Anota, amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum modelo, em algum formato que a Grade oferece, para você poder se preparar, se capacitar para o trabalho do Reino de Deus, tá bom? Procure pela Grade.
A HIT também, você que gosta da HIT, gosta da nossa programação, está aqui o site da HIT para você. Entra por lá que você vai ter muita informação da emissora e do nosso conteúdo. Além disso, em todas as redes sociais você encontra a HIT também, tá certo? No YouTube você encontra todos os programas da emissora à sua disposição para você ver, rever e compartilhar todo o nosso conteúdo, tudo lá para você, tá certo? Nós vamos para o intervalo, é rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje falando sobre acomodação no casamento, como combater, se é possível, se todo mundo tem que passar por isso, a gente pode prevenir esse estágio do nosso relacionamento também. Uma conversa muito bacana, muito agradável, cheia de conhecimento. Espero que tenha te despertado para olhar com carinho para essa questão, recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga Marilene Souza e também o pastor Daniel Fiuza, que na sequência ambos irão oferecer para você considerações finais e uma aplicação do tema que nós tratamos aqui para poder te ajudar nesta caminhada, tá certo? Antes disso, deixa eu dar aquela moral para quem assiste, participa do Vejam Só e manda a sua foto. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente aqui da produção. Na verdade, nesse mês agora de setembro, serão 2 presentes. Nós vamos mandar uma Bíblia, né, que daqui a pouquinho eu vou mostrar, para um telespectador e para uma telespectadora, tá certo? Então, mande a sua foto, participe, que você tem mais chance de ganhar esse presente aqui da produção. Como é que você faz? Pode mandar pelo Instagram, @programa Vejam Só. Está assistindo agora o programa, já faz uma selfie, tá certo? Você põe ali o Vejam Só ao fundo, faz a selfie e manda pelo nosso perfil do Instagram. Vai lá nas mensagens, tá? No direct e já manda por lá. Manda a foto, nome completo, cidade e estado. Se você não utiliza o Instagram, vai no Facebook, faz o mesmo procedimento. Vai lá na mensagem, encaminha para o Vejam Só, manda seu nome, a cidade e o estado direitinho. Nós vamos colocar sua foto aqui no ar, tá certo? Participe, ainda dá tempo de você concorrer. Vamos lá, as fotos? A primeira delas vem lá de Pernambuco, cidade de Garanhuns. E quem aparece aí para você é o Estuar Crespo, acompanhando o Vejam Só. Tá lá vendo lá? Ele fez exatamente o que eu falei, ó. Colocou o Vejam Só ao fundo e fez uma selfie e já mandou. É bem rápido, bem simples, bem fácil. Estuar, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um grande abraço a toda a galera de Pernambuco, terra maravilhosa. Amo Pernambuco. Um grande beijo. Próxima foto vem aqui de São Paulo, do bairro de Interlagos. Quem aparece aí para você é a Marisa e a Sharon. Elas estão ali acompanhando o Vejam Só, fizeram até uma montagem, ela super bonitinha também, para mandar aqui pro programa. Obrigado, minhas irmãs, obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Estão ali acompanhando também, espero que o Vejam Só seja bênção na vida de vocês, tá bom? Essa é a nossa oração. E a última foto vem lá da Bahia, da cidade de Alagoinhas. E quem vai aparecer aí para você agora é o Joseval Ribeiro. Tá aí, ó, meu irmão. Obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Muito bacana receber a sua foto aqui também, ó lá. Do jeitinho que eu falei, ó, fez a selfie e mandou. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida. Inclusive, Bahia provavelmente é o estado que o Vejam Só tem mais audiência. A gente recebe muita, mas muita foto do povo baiano, tá bom? Mande a sua foto e você vai concorrer a este exemplar aí dessa Bíblia King James, tá bom? Ela é uma versão atualizada do texto dessa tradução, que é uma tradução muito reconhecida, muito famosa. É um material de fino trato editorial aí também, tá bom? Muito bacana de você ter. Manda, nós vamos mandar 2, para um telespectador e uma telespectadora, tá certo? Pastor Daniel, vou começar esse bloco com o irmão, tá bom? E aí depois a irmã Marilene tem a oportunidade também de fazer os seus comentários. 3 minutinhos pra gente. Considerações e uma aplicação. Obrigado. Mais uma vez, obrigado aí a todos do programa Vejam Só. Ao Zeca aí, muito obrigado por compartilhar conosco aí do seu conhecimento também. É uma honra muito grande estar aqui e poder compartilhar, né, desse assunto tão bom,
podermos falar, né, desse aspecto da questão da acomodação, que é um fato que existe, né, nos casamentos e que é bom combatê-los. Eu quero começar com um texto bíblico aqui de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: "E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição." É o que não pode faltar num casamento, é o amor, obviamente, e esse amor ele tem que ser cuidado, ele tem que ser cultivado, né? Então, eu acho que aqui para nós colocarmos em prática isso, tirarmos a acomodação, conseguirmos vencer esse desafio, né, no nosso casamento, é justamente termos o amor. E sempre orando a Deus, pedindo a graça do Senhor, direcionamento da palavra de Deus, sempre presente, né, nos cultos também, para podermos ouvir a palavra do Senhor. E assim eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Então, que Deus abençoe vocês aí que estão nos assistindo, a todas as famílias, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Mais uma vez, Zeca, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus te dê cada vez mais sabedoria, discernimento da sua palavra e essa sabedoria que Deus tem te dado aí para conduzir esse programa, que seja cada vez melhor para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Obrigado. Pastor. Recebo essa palavra aí, tomo posse da bênção, porque, de fato, comunicar nunca é fácil. E comunicar o evangelho, então, a gente precisa ser mais assertivo nos nossos dias, tão tenebrosos assim, mas essa é a missão que o Vejam Só tem e a gente quer continuar aqui levando até você conhecimento e conhecimento da palavra de Deus. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pelas palavras. Tenho certeza que quem acompanhou aprendeu bastante também. Os contatos do pastor Daniel à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá que você vai acessar, não só o dele, mas o da igreja também, para poder entrar em contato, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Forte abraço, um abraço à esposa também, que nos visitou aí também. O nome dela? Renata Fiore. Renata. Obrigado, viu, Renato, pelo carinho também. Deus abençoe, minha irmã, e o ministério de vocês também. Amém. Irmã Marilene, 3 minutinhos também, considerações finais e uma aplicação, por favor. Ok. Muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui no programa mais uma vez. Para mim é uma grande honra, né, de estar aqui, principalmente por conta da abrangência, né, e dos desafios, né, que o programa realmente impõe, né, quando nos chama aqui para falar a respeito de temas que muitas vezes precisam ser mais discutidos, né, nos meios eclesiásticos. Meus queridos, a acomodação ela existe porque muitas vezes o casal deixa acontecer essa acomodação no relacionamento. O dia a dia, as barreiras, as dificuldades, os problemas são usados muitas vezes como desculpas para que essas pessoas, para que os casais acabem se acomodando. Só que nós precisamos tratar isso, né, de uma maneira um pouco mais resolutiva e trabalhar também de uma maneira preventiva para que não cairmos na acomodação. E se por acaso ela acontecer, nós precisamos então entender da seguinte forma: olha, eu preciso mudar com as minhas atitudes. Eu não posso apenas esperar o meu cônjuge mudar, eu posso mudar. Eu posso fazer diferença. Eu posso, através das minhas atitudes, né, entender que eu posso quebrar rotinas, que eu posso fazer as coisas de maneira diferente para trazer um reacendimento no nosso casal, né? Para que esse casamento seja reaceso para a glória de Deus. Uma outra coisa muito importante é nós entendermos que precisamos conquistar, que nós somos chamados para conquistar nosso cônjuge todos os dias e trabalhar muito o diálogo, a comunicação, né? E, com isso, trazer novamente mais intimidade para o relacionamento. Eu acredito que essas seriam as maneiras práticas que nós poderíamos trabalhar para evitar o acomodamento no casamento. Sem dúvida nenhuma. Espero que quem nos acompanhe, tá aí ligadinho, possa pegar essas orientações e colocar em prática. Eu sempre costumo falar com meus alunos que o conhecimento, a teologia, não pode ficar só na mente. Ela tem que alcançar as nossas mãos. Se não transformar a nossa prática, ela é morta. Obrigado, minha irmã, pelo carinho. Obrigado pela atenção com o Vejam Só. Os contatos da doutora Marilene também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. É só você chegar por lá que você vai ter acesso também, tá bom? Para tirar dúvidas e conhecer um pouquinho melhor do Ministério da Irmã também de novo. Obrigado pelo carinho, minha irmã. Muito bacana. Ó, antes da gente encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. A gente perguntou para você lá no Instagram, a acomodação no casamento é natural? 39% responderam que sim, que é natural. 61% responderam que não,
que não é natural. Eu acho que fica claro da nossa conversa que ela de fato não é natural, mas que precisa existir um trabalho, um desempenho, um desenvolvimento do casal para que isso não aconteça, tá certo? Espero que o programa tenha servido aí para te orientar nesse sentido também, tá bom? E muito obrigado a todo mundo que participou, que votou, que deu a sua opinião. Nós vamos encerrar a edição de hoje. Eu quero agradecer pelo carinho, pela audiência, pela parceria. Sempre muito legal dividir esses momentos com você. E a nossa oração é que o Vejam Só continue sendo bênção na sua vida e na vida do povo de Deus que nos acompanha. Um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Até lá!